Olá, seja bem-vindo ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Nosso vídeo já vai começar, mas antes, gostaria de pedir para não se esquecerem de curtir, se inscrever e acionar o sininho das notificações para receber os avisos de nossos vídeos. Obrigada a todos e boa palestra! Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar fazendo mais uma conversa sobre o livro Leis Morais da Vida, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Nós vamos estar comentando sobre a lição 27, Companheiros Perigosos. Quando eu vi esse item aqui, eu fiquei pensando assim, nossa, será que Joana está tentando jogar uma pessoa contra a outra, né? Porque nós sabemos que os nossos companheiros todos têm defeitos, assim como nós, né? E como que alguém vai dizer, olha, seu companheiro é perigoso? Quem são esses companheiros nós? São as pessoas que caminham na vida, assim como nós. Nós estamos caminhando para a evolução e todos que estão caminhando são nossos companheiros. Mas nós temos companheiros também muito próximos, que são companheiros do nosso local de trabalho, companheiros da nossa casa religiosa, companheiros do nosso lar, da nossa família. Então nós temos companheiros mais próximos. Nós temos que lembrar também que Judas era um companheiro de Jesus, não era? Que Pedro também era companheiro de Jesus. Mas com os problemas que houve entre Pedro e Judas e Jesus, Jesus não expulsou esses companheiros do seu redor, da sua companhia, da sua amizade, né? Então, os nossos companheiros vão ser perigosos? É possível que nós tenhamos companheiros que ainda são ignorantes, que ainda não compreendem o Evangelho e o ensinamento de Jesus. Assim como nós temos dificuldade, os nossos companheiros também têm. Nós temos que entender isso. E mesmo que eles apresentem alguma dificuldade, cabe a nós, que temos um pouquinho mais de conhecimento, estar auxiliando. Como? Através do exemplo, através da nossa reforma, da nossa melhora. Então, o texto ele vai nos dizer coisas aqui que nós bem conhecemos. Diz Joana que esses companheiros, que são ditos perigosos, eles muitas vezes são muito simpáticos, aparentemente bondosos, que eles nos elogiam, eles são alto astral, então coloca a gente para cima, não é? Com as suas palavras, com os seus gestos. E, assim, para aquelas pessoas que estão carentes, estão inseguras, estão muito necessitadas, vão ser presa fácil dessas pessoas. Assim como os jovens, né? Os jovens, não digo assim 100% dos jovens, tem jovens que são muito equilibrados, mas os jovens, os adolescentes,
passam por uma fase muito difícil. E muitas vezes eles não encontram em casa o diálogo, a compreensão, o amor que eles deveriam receber naquele momento. Então, eles vão buscar fora isso tudo que eles estão necessitando. E vão encontrar quem? Esses companheiros perigosos, que vão adotá-los, que vão tratar assim com muito carinho. Mas muitas vezes não é uma amizade verdadeira, não é um carinho verdadeiro e acaba colocando os jovens em perigo, desviando eles da sua rota. Então, enquanto pais, eu acho que devemos ter muito cuidado de não deixar os nossos filhos ser adotados por essas pessoas, que muitas vezes, como diz aqui no texto, aparece com um sorriso, alto astral, mas que está só esperando uma oportunidade para puxar o nosso tapete, para dar uma rasteirinha. Não são pessoas maldosas que nós devemos, então eu vou me afastar. Não. Porque Jesus não se afastou dos seus amigos. Mas o que é que nós temos que fazer? Temos que ir pela nossa própria cabeça, pela nossa consciência. E Joana recomenda aqui um conselheiro que não falha, que é o Evangelho, que é a prece, tá? Então vamos ver como são esses companheiros aqui na minha cola. Olha só, são envolventes, são persuasivos, são gentis. Para quem está carente, se sentindo solitário, é perfeito. Te apoia, te desculpa seus erros, mostram-se alto astral, solidários, praticamente resolve seus problemas. Então, aquela pessoa que fala, nossa, poxa, era isso que eu estava precisando, uma pessoa assim do meu lado. Só que nós também, às vezes conhecemos a pessoa 3 dias, a gente já vai contando todas as nossas intimidades, os nossos sentimentos, e é aí, por onde depois a gente tem uma decepção muito grande. Que às vezes aquela pessoa que a gente achou que ia ajudar, não corresponde àquilo que a gente imaginou. Por quê? Porque as pessoas também têm problema, têm dificuldade, aquela pessoa também, às vezes, não está preparada para nos auxiliar, não tem conhecimento suficiente. Então, não podemos querer que o outro nos carregue nas costas. Joana, aqui nesse texto, nos ensina praticamente a andar com nossos próprios pés. Nós gostamos de elogios? Gostamos. Elogio é bom? É também. Só que nós não devemos nos entregar a só elogios. Não aguenta uma crítica. Às vezes não é nem uma crítica, é um comentário. E a pessoa já se sente ofendido, magoado, vira as costas, e aí por diante. Nós também devemos pensar, o que essa crítica nos traz? Por que a pessoa falou isso? O que está acontecendo? Sou mesmo assim? Como que sou eu por dentro? O que eu estou fazendo? E não se melindrassem na primeira oportunidade. Praticamente resolve então os nossos problemas. Te bota para cima, tá? Instigam a pessoa a não pedir perdão. Não tem necessidade. Não, para quê? Você vai pedir perdão para quê? Não, você não errou.
Quem tem que pedir perdão é o outro. Então, essa pessoa faz isso com você. E você fica se sentindo, é mesmo, é realmente, não fui eu que errei, né? Foi o outro, então eu não vou pedir perdão, não tenho que pedir perdão. E dizem, aproveite a vida, só se vive uma vez. Bora viver tudo que tem direito. Essas pessoas vão falar assim para você. Não estão pensando nas consequências, não estão pensando em nada desse tipo aí. Fingem ser a melhor pessoa do mundo. São sorridentes e pacientes, principalmente com os assuntos morais. Aí a pessoa tem uma dificuldade, o outro fala, não, é assim mesmo, você ainda não é um ser evoluído, não se preocupe, tá? Tudo para acobertar os erros morais da outra pessoa. Por quê? São malvadas? Nem sempre. Nem sempre as pessoas são malvadas. Às vezes, como eu falei, é falta de conhecimento, é ignorância. Passam por boas pessoas, cheias de valores morais, quando na verdade são enfermos, precisando de auxílio. Então, aquela pessoa que às vezes a gente vê na rede social, né? Apresentando lá com um sorrisinho, às vezes tem 1000 problemas. Mas eu me lembro também de uma lição, um trechinho, né? Que Chico Xavier escreveu, que está no livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. E esse texto, ele fala que Francisco Xavier chegou uma vez a tomar 22 comprimidos diários, né? E as pessoas perguntavam para ele, como que você está, Chico? Eu estou bem de saúde. Por quê? Ele disse que se ele falasse que não estava bem, saía todo mundo comentando, Chico não está bem, Chico está doente, o que será que Chico tem? Será que é essa doença? Será que é isso? Será que é... E essas vibrações iam chegar até ele. Então, ele se colocava assim, para cima, ele mesmo, para não deixar que essas vibrações circulassem. Então, às vezes a gente vê lá também a pessoa na rede social com um sorrisinho, porque talvez não queira ficar se fazendo de vítima, tá? Se mostrando, eu tenho isso, eu tenho aquilo, reclamando. Também nós não podemos, né, ficar reclamando das nossas enfermidades, dos nossos problemas que a gente tem no dia a dia, o desemprego e etc, problemas de família. Não adianta ficar reclamando. Temos que tentar resolver da melhor maneira possível e se apegar a Deus, se apegar a Jesus. Temos aí as orações, o Evangelho, né, para nos auxiliar. Geralmente, nós gostamos de elogio. Quem é aqui que não gosta? Nossa, como você está bem, né? Olha, seu cabelo, né? Como está, todo cacheado, né? Que olhos bonitos. Você gosta, a gente gosta de elogio. Elogio faz bem, ajuda. Só que não podemos viver só disso, né? Temos que pesar aí, né? Então, não aceitam críticas, às vezes nem são críticas, são apenas a verdade revelada. E já é o suficiente para a pessoa ignorar, desmanchar a amizade e virar as costas. Temos que ser mais fortes. Então, o objetivo de tudo isso que a gente passa aqui na Terra é nos fortalecer, fazer com que a gente amadureça, levar a gente à evolução,
Pois se recebermos só elogios, como vamos crescer e amadurecer? Então, uma pessoa que fica lá na sua casa, nossa, né? Como você está bem, como você está maravilhoso, como você é isso, como você é aquilo, você é isso, você é aquilo, tudo de bom. A pessoa fala, eu não tenho mais nada que melhorar. Não tenho orgulho, não tenho vaidade, não tenho inveja, não sou maledicente, sou um ser assim, quase perfeito. Então, eu não tenho mais nada que melhorar. Então, Dr. Adão Nonato, também um palestrante muito querido da Rádio Boa Nova, ele fala que os nossos inimigos, eles são nossos personagens trainers, porque através do que eles falam, a gente vai se fortificando no dia a dia, vai se fortalecendo. Então, vamos pesar bem o que as pessoas falam de nós, a nosso respeito. Muitas pessoas aqui na Terra vão falar muitas coisas, nós temos pessoas diversas aqui. Um vai falar isso, outro vai falar aquilo, e como que nós vamos fazer? Vamos aceitar tudo que os outros falam? Não, vamos fazer uma filtragem aí, vamos ver o que é bom, o que nos eleva, o que faz crescer, o que realmente somos, né? Temos que ter esse discernimento. Até porque tem quem elogie na frente e critique por trás. Outros gostam mesmo de te humilhar, tá? Às vezes a pessoa é invejosa, nosso amigo, querido aqui do lado, mas tem inveja da nossa casa, do nosso esposo, da nossa esposa. Não, ele não fala nada, você nem percebe, mas como é que você vai saber o que tem dentro do outro? O outro tem inveja, é um sentimento que ele ainda não tem controle. Aí tem inveja do nosso cachorro, tem inveja do nosso carro, tem inveja da nossa casa, do nosso trabalho, né? Da nossa evolução, até do nosso sorriso. Nossa, como aquela pessoa sorri todo dia, né? Então, são essas pessoas que convivem com a gente no dia a dia. E nós temos que aprender a conviver com elas, dando o nosso melhor para poder ajudar. Joana aqui, ela nos aconselha a andarmos com os nossos próprios pés. Se passas por dificuldade e dúvidas, busca a resposta no Evangelho de Jesus. Com certeza, vai lhe trazer um conselho verdadeiro, uma orientação. Então, por que não tem o costume de, ao invés de ficar buscando um, buscando o outro, contando a vida para todo mundo, não pega o Evangelho de Jesus, abre, eleva o seu pensamento e faz uma prece pedindo a orientação. Com certeza, Deus está presente, vai nos dar o auxílio, a orientação pedida, mas muitas vezes a pessoa fala, não, isso aqui é só uma leitura, né? Deixa para lá, porque às vezes aquilo que traz ali chama a atenção da pessoa para a modificação e a pessoa não quer. Está tão bom, acomodadinha ali daquele jeito, que ela não quer se melhorar. Então, não dá atenção para o que traz os ensinos de Jesus, onde que a gente deve se basear. Às vezes, pessoas com quem você busca ajuda não têm ainda a capacidade para te auxiliar de maneira correta. Aí você quer que o outro te dê um conselho, sendo que o outro não está podendo nem com ele. É a mesma coisa daquelas pessoas que o outro desencarnou e ela pede, você que está lá próximo de Deus, me ajuda aqui. Às vezes a pessoa está lá passando por dificuldades,
ainda está se adaptando, ainda está fazendo um tratamento lá no plano espiritual, e você está chamando ele aqui, falando dos seus problemas, das suas dores, e o outro fica perturbado. Então, quando uma pessoa não pode ajudar a outra, às vezes ela fala qualquer coisa, pensando que está ajudando, mas nem sempre está ajudando. Temos que confiar em nós mesmos, confiar principalmente em Deus. E temos que analisar o que os outros estão falando. E às vezes só espera então uma oportunidade para dar um empurrãozinho e jogar a gente para o buraco. Essas pessoas às vezes não fazem por tão mal assim, sabe? Não é maldade, é ignorância, é desconhecimento, né? É falta dos ensinos de Jesus, que às vezes a pessoa não tem. E a pessoa não é obrigada, né, a dar uma coisa que ela não tem. Então, asserena-te. Busca Jesus em uma prece que Deus sempre ouve e manda auxílio. Temos que lembrar então, né, que Judas era amigo de Jesus, assim como Pedro, tá? E lembrando essa parte, que os pais devem ficar muito atentos aos seus filhos adolescentes, porque é uma fase que eles vão precisar de muito diálogo, muita ajuda, e que muitas vezes vão encontrar esse amigo lá fora, e que às vezes não está preparado para auxiliar esse adolescente. Esse vai buscar o apoio e encontra fora aquilo que muitas vezes não são boas companhias. Nós temos também um textinho de Chico Xavier, que ele diz o seguinte: tinha um homem que procurava Chico, ele era amigo de Chico e era amigo de Divaldo Franco também na época. E esse homem encontrava-se muito perturbado. E ele encontrou Divaldo e falou para Divaldo: eu sou o passista de Chico. Divaldo falou: mas como assim, né? Ficou pensando, como que essa pessoa nessas condições vai ser o passista? Encontrou o Chico, perguntou: Chico, eu encontrei fulano e ele falou que está dando passe em você. Ele falou: é verdade, Chico falou, é verdade. Ele me procurou, estava muito perturbado e ele pediu que eu lhe desse um passe. Eu falei: por que você não dá um passe em mim? Ele falou: eu? Sim, você tem as mesmas condições que eu. Aí então, o homem elevou seu pensamento e aplicou o passe em Chico. Chico falou: agora você vai ser o meu passista. Sempre que eu precisar, você vai me aplicar o passe. E Chico falou que enquanto ele aplicava o passe nele, ele orava por ele, aproveitando que ele estava com seus pensamentos elevados e que os mentores estavam ao seu redor, ele auxiliava esse irmão. Então nós temos que pensar assim: qual é a oportunidade que nós temos de ajudar muitas vezes uma pessoa com dificuldade, perturbada às vezes? Às vezes a gente já fala, né? Ah, se afasta de mim, porque você não está bem, né? Vai passar isso para mim. Não. Chico nos orienta a auxiliar nessa hora. Através da nossa modificação, do nosso exemplo, auxiliar essas pessoas. Ajudarmos pelo nosso exemplo e pela nossa transformação. E agradeço a todos, muito obrigado. Graças a Deus.